Você já teve a sensação de acordar sem vontade de fazer as coisas, sem motivação para realizar as atividades que antes eram simples, fáceis de fazer no seu dia a dia? Nesse vídeo eu quero te explicar o que é o desânimo, o que está por trás do desânimo, por que ele acontece e como começar a lidar melhor com isso. O problema nem é sentir o desânimo. O problema é quando ele se arrasta por dias após dias e você não consegue sair desse ciclo. Como eu sei que esse é um assunto bastante importante e para que eu consiga de fato te ajudar a entender o que está por trás disso, que eu não quero só aqui trazer dicas rápidas de como vencer o desânimo, porque não é assim que as coisas funcionam. Então eu trouxe aqui alguns pontos, tem um roteiro que eu quero seguir para não deixar nada de fora, tá? Porque eu quero que você realmente saia desse vídeo sabendo pelo menos o que fazer em relação a isso, tá? E o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é o desânimo. Então, o desânimo é uma redução da energia, da motivação, da vontade de fazer as coisas. Você muitas vezes não sente nem prazer em começar a fazer aquelas coisas que antes eram prazerosas. E um próximo ponto para você começar a entender mais sobre o desânimo, que eu acho que talvez seja o mais importante desse vídeo, é por que ele acontece. Tá? É normal ficar desanimado em alguns momentos da vida. Tá? Nós não somos sempre 100% energizados e motivados. Então, diante de algumas situações, é comum você passar por períodos de desmotivação, de baixa de energia. Tá? O nosso corpo precisa até desses momentos para estar se recompondo. E aí eu vou trazer aqui uma lista de seis fatores que contribuem para o desânimo, tá? E você pode começar a investigar, o primeiro ponto, pela tua saúde, o teu sono e a tua alimentação, tá? Se você não tá dormindo bem, se você não se alimenta bem, se você tá com alguma questão hormonal, algum problema de saúde física, naturalmente o seu corpo vai ficar mais desanimado, né? Você vai se sentir mais desanimado para fazer as coisas. Então, primeiro ponto, investigue tua saúde, né? Procure um médico, faça exames, faça um check-up, pergunte-se se você está dormindo bem, se você está se alimentando bem, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto, o segundo fator que interfere diretamente na falta de ânimo, que é o estresse prolongado ou situações de sobrecarga. Hoje em dia, né? Quem é que não tá sobrecarregada? Quem é que não tá, talvez, passando por alguma situação de estresse nesse mundo que a gente vive, né? Tão acelerado muitas vezes. Então, virou até comum dizer assim, eu tô na correria, eu tô com muita coisa. A gente acabou naturalizando isso, né? E acaba que a gente tem um limite. E quando a gente chega nesse limite, o nosso corpo, ele dá sinais. E um dos sinais pode ser o desânimo, porque o seu corpo está pedindo pausa, está pedindo um descanso. Tá? Um outro ponto que contribui, um outro fator, são experiências dolorosas, experiências difíceis, né? Perdas, lutos, não só perdas materiais, mas perdas de pessoas importantes, perdas de um emprego, ou você passa por uma situação difícil, um problema de saúde na família, isso tudo pode acabar contribuindo para que você se sinta mais desanimada. Tá? Um outro fator é a falta de atividades que proporcionem prazer. Então, levar uma vida muito produtiva, fazendo muita coisa, mas sem momentos de atividade de lazer, de um hobby, aquela atividade que não serve para nada, sabe? Que você faz só por prazer, isso vai contribuir para que você se sinta mais animado, mais motivado para viver as outras esferas da vida, tá? O isolamento social é um outro fator. Então, a ausência de contato, de apoio social, também acaba contribuindo para o desânimo, porque você vai ficando tão isolado no seu mundinho, não conversa, não interage, não conhece outros mundos, outras formas de pensar. E é tão bom quando você tem uma conversa gostosa, né, ali com alguém, ou até mesmo jogar a conversa fora. Isso, para muitas pessoas, acaba sendo algo assim que reenergiza, tá? Então, o isolamento social pode acabar contribuindo para a falta de ânimo.
Uma outra questão que poucas pessoas sabem, né, são um outro fator, né, a gente está vendo aqui o sexto fator, que são os traços de personalidade. Existe uma teoria chamada Big Five, não sei se você já ouviu falar, que é a teoria dos 5 grandes fatores, que ela explica a personalidade, como a personalidade é formada. E essa teoria aponta assim que existem um grupo de pessoas que tem uma característica chamada neuroticismo, que quando combinada com outros fatores ali da personalidade, tornam essa pessoa, o neuroticismo, né, esse fator da personalidade, torna essa pessoa mais predisposta, mais vulnerável a sentir as emoções negativas com mais intensidade, com mais facilidade. Então, é aquela pessoa que se afeta mais facilmente por situações adversas da vida, tá? Então, pessoas com essa característica de personalidade tendem a se sentir mais desmotivadas com mais facilidade do que outras pessoas, tá? E ainda um último fator aqui que contribui para o desânimo é a autocobrança e o perfeccionismo. Então, se você é aquela pessoa que se cobra para fazer tudo e mais um pouco, tudo com perfeição, não se permite falhar, não se permite errar, quer dar conta de tudo, tem dificuldade de delegar, acha que nunca tá bom. Então, vai chegar uma hora também que você vai se cansar. E aí o corpo novamente está mostrando um sinal ali de que você precisa parar, descansar, soltar um pouco, tá? Então, essa autocobrança e o perfeccionismo também pode acabar contribuindo para o desânimo, tá? E agora, um outro ponto extremamente importante desse vídeo, que é o ciclo que mantém o desânimo. Então, a gente viu o que é o desânimo, a gente viu fatores que contribuem para o desânimo, e agora a gente vai entender um pouco mais profundamente a parte psicológica aqui dessa experiência, né, do desânimo, que é esse ciclo que mantém. Então, a psicologia explica que o desânimo persistente, ele está dentro de um ciclo. Como é que funciona isso? Você, de repente, acontece alguma coisa, talvez um daqueles fatores que a gente acabou de ver agora há pouco, né? Você então tá mais, por alguma razão você ficou mais desanimada. E aí o que você acaba fazendo? Fazendo menos. Então você está desanimada e começa a diminuir, a reduzir as atividades que você costuma fazer. Isso vem junto com pensamentos negativos, muitas vezes, porque você está desanimado, passa a fazer menos, e aí você começa a pensar, nem adianta mesmo, nem vou começar, para que eu vou tentar? E aí você reduz. Com isso, diminui a energia. E aí você passa a fazer menos ainda. Os pensamentos negativos se reforçam e aí você pensa, viu? Não adiantava eu tentar mesmo. Que daí você tenta e não consegue. E junto com isso também você acaba sentindo mais desânimo. Então é um ciclo. Você está desanimada, você faz menos, vem pensamentos negativos juntos, você faz menos ainda, é como se fosse uma espiral. E aí você vai descendo, 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 faz menos, mais desânimo, faz menos, mais desânimo, vai chegando no que muita gente chama no fundo do poço. E aí nessa hora a gente precisa acender um alerta para aquilo que a gente conhece como depressão, tá? Então, desânimo, tristeza, falta de prazer, falta de motivação, quando intensos, te levando nesse ciclo que te deixa lá embaixo, com o humor muito desanimado, né, deprimido. Então a gente precisa, já deixou de ser apenas um desânimo, tá bom? E aí, né, o nosso corpo vai respondendo isso com um cansaço, uma falta de energia mesmo, né? E o que a gente precisa fazer para sair desse ciclo? Então, se você vai para o fundo ali desse ciclo, o que você precisa fazer? O movimento contrário, de subida. Como é que faz isso? Você vai começar a fazer mesmo sem vontade. Porque o que muitas pessoas pensam? Quando eu estiver motivado eu faço, quando eu estiver mais animado eu faço, quando eu superar isso eu começo a fazer,
Quando eu estiver mais energizada, eu vou tentar. Só que a gente acabou de ver que isso muitas vezes não funciona, vai te levando para esse funil aí, para esse ciclo, né, de desânimo. Então, o que a ciência mostra é que, mesmo desanimada, você precisa começar a dar alguns pequenos passos. E esses pequenos passos têm que ser possíveis de serem dados, né? Senão você vai se frustrar. Se você está desanimada, está com dificuldade de fazer as coisas e tenta dar um passo grande, você não vai conseguir, vai se frustrar e vai ficar pior ainda. Então, a ideia é começar pequeno. Se você tem um objetivo e ele parece grande, talvez realmente nesse momento não seja possível de fazer. Então, quebra esse objetivo em passos menores, em micro metas. E aí você dá um passo que você realmente tem certeza que você vai conseguir, tá bom? Isso vale, assim, para várias atividades que você deseja fazer. Exemplo, você entrou num ciclo de desânimo e a tua casa, você parou de limpar a casa, não consegue mais, aí juntou aquela bagunça, aquela sujeira, aquela desorganização. Não adianta você pensar e acordar assim e pensar, hoje eu vou fazer uma faxina. Talvez você não consiga, né? Por esse desânimo que se instalou. Então a ideia é você, de repente, arrumar uma gaveta, arrumar um setor ali da tua casa, tá? Naquele dia você faz isso. Quando você faz esse movimento de fazer uma atividade pequena, acontece algo que é científico, assim, não sou eu que estou inventando ou dizendo que não é uma coisa mágica. Mas quando você faz um movimento assim, um pequeno passo, gera em você uma energia, porque vem uma sensação de capacidade. E aí você sente vontade de fazer um pouco mais, talvez no dia seguinte, gera mais vontade de dar um próximo passo, então gera uma energia. E aí muda aquele ciclo lá de pensamentos que eu estava falando, né? Então, se você arrumou uma gaveta, você viu que conseguiu, você pode pensar, eu consigo, né? Eu consigo fazer mais, eu consigo. Aí amanhã você dá um próximo passo. E assim você vai saindo daquele fundo ali da espiral e voltando a sentir a motivação que você sentia, o ânimo que você perdeu, tá? Seguindo aqui então no nosso assunto, né? E quando que você deve procurar ajuda? Se você tentou sair dessa espiral e não conseguiu sozinha, talvez precise reconhecer que realmente está difícil, né? Esse desânimo está além do que você consegue fazer sozinha e é hora de buscar ajuda. Quando perceber esses sinais? Quando for intenso demais, quando for frequente, ou seja, esse desânimo já dura semanas, quando é intenso a ponto de você não estar conseguindo fazer quase nada do que você fazia antes, quando isso afeta seus relacionamentos, seus estudos, seu trabalho, seu dia a dia, sua rotina, ou a tua autoestima, né? Então são sinais de que você precisa buscar ajuda. Porque você pode se sentir preso ali num ciclo de pensamentos, né, junto com essa falta de vontade, de motivação. E um outro alerta também são pensamentos de desesperança, pensamentos muito negativos, né, de incapacidade, pensamentos negativos sobre você mesmo, sobre o futuro, sobre o mundo, sobre a vida em geral, tá? Então são sinais de que você precisa buscar ajuda, tá bom? E o que precisa ser lembrado aqui desse vídeo? Que falta de ânimo não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você tem algum problema, que você é falha, que você é insuficiente. Não é isso, tá? Toda pessoa passa por algum momento da vida de desânimo, como eu falei já antes. A questão é você não conseguir sair desse ciclo. Aí sim é um sinal de alerta, tá? Então, não é sinal de fraqueza, é um sinal que o seu corpo está te dando de que isso precisa ser olhado com mais profundidade, muitas vezes com ajuda profissional, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve porque eu tô retornando aqui com uma série de vídeos
E cada vez mais eu quero trazer conteúdos explicando o que está por trás das dificuldades que geram sofrimento emocional. Quero te ajudar a você entender como funciona a sua cabeça, seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções. Quero que você conheça melhor a você mesma, a si mesmo também, né? Para que você possa viver melhor com você mesmo e com os outros. E eu vou deixar aqui em algum canto aqui da tela um outro vídeo que eu acredito que se você gostou desse, você vai gostar desse outro vídeo também.